Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro a gente conhece que era amigo de Jesus. Porém, eu e você somos filhos de Jesus, filhos de Deus. A gente tem uma intimidade maior. Por quê? Porque a gente é filho, a gente não é qualquer um. A gente é filho, não é qualquer um. Meu Deus. Se você entrou neste culto, não é só porque o missionário está aqui, não é só porque o pastor está aqui, não. É porque ainda ele te chama de filho. Ainda ele te reconhece como filho. Irmãos, Marta e Maria, para falar que estava tendo aquela doença na vida de Lázaro. Lázaro adoeceu, Jesus estava fazendo a vontade do Pai. Porém, Marta e Maria vai passar por mensageiro para dar um recado a Jesus. Jesus, Lázaro está doente. Jesus mesmo assim não deixa, não se desespera e não vai atrás de Lázaro. Não, Jesus continua fazendo o que Deus mandou. Eu já abro aspa hoje. Agora, o que você está fazendo quando o desespero bate na sua porta? E aí, papai? O que eu e você faz quando a angústia bate na nossa porta? Será que a gente se desespera? E a gente coloca um famoso ditado na nossa vida: vou jogar tudo pro alto, vou parar de andar na presença de Deus, vou parar de caminhar com Cristo. Jesus permaneceu na presença. Irmão, quer vitória, permaneça na presença. Quer alegria, permaneça na presença. Ei, não importa o jeito que você chegou, o importante é do jeito que você vai sair. Sabe por quê? Diante de muitos, Lázaro estava doente. Diante de muitos, Lázaro estava perdido. Mas para Deus não estava nada perdido. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeira lição desse texto: Jesus fazendo a vontade de Pai. Segunda lição: Jesus continua fazendo a vontade do Pai dele. E vai falar que Lázaro morre. Jesus continua fazendo a vontade do Pai. Mas também a história vai nos narrar que os rabinos tinham uma... Glória a Deus. Vamos colocar uma velha história. Qual que era a história, missionário? A crença deles era o seguinte: é que Jesus podia ressuscitar no terceiro dia, mas no quarto é impossível. Por quê? Porque na visão deles, os rabinos, que a Bíblia fala que era religiosos, na visão deles era impossível. Apenas o próprio Deus descendo do céu podia ressuscitar no quarto dia. Jesus está perto de Betânia, porém fazendo a vontade do Pai. Eu conjecturo que os discípulos olham e falam assim: ei, mas é seu amigo Jesus, falava contigo, andava contigo, Jesus. E eu conjecturo que Jesus olhava e falava assim: ei, pode ser meu amigo, mas a presença ainda continua comigo. Pode ser meu amigo, mas eu continuo na posição que Deus me chamou. Sabe por quê? Infelizmente, a gente quer um tempo novo, mas a gente não se coloca como criatura nova. A gente quer novos tempos, mas a gente está vivendo no passado. Como assim? Vou explicar, vou mastigar mais um pouco. Qual que é o passado? Ah, o pastor falou mal de mim, eu não vou servir a Deus. Ah, o irmão falou mal de mim, eu não vou servir a Deus. A fulana de tal apontou os meus erros, eu não vou servir a Deus. Ah, minha família não fala mais comigo, eu não vou servir a Deus. Irmão, sinto muito, mas você não reconhece o meu Jesus como o único suficiente e Salvador. Sabe por quê? Porque quem tem um encontro com Deus não larga Ele. Quem tem um encontro com Deus permanece com Ele. Quem tem um encontro com Deus vive com Ele, dorme com Ele, fala com Ele, tem intimidade. Irmão, eu não acredito numa geração aonde hoje eu sou crente, amanhã eu não sou mais. Não acredito. Não acredito nessa geração.
pastor, amanhã eu estou caído. Não. Sabe por quê? Porque Cristo foi posto na cruz e Ele lavou eu e você dos seus pecados, dos meus pecados. Abraçou enquanto a gente queria um fardo leve. Ele tirou, colocou um fardo leve, colocou. Mas ei, qual que é a nossa posição hoje? Qual que é a sua posição hoje? Sabe por quê? Porque a gente vê que servir a Deus não é fácil, não. Irmão, quem tem chamado é pedrada. Irmão, quem tem chamado é apontação de dedo. É falar que é falso profeta. Para de meninice. Pode existir porque o irmão me chamou de falso profeta. Ei, Jesus foi cuspido na cara. Ei, Jesus foi chicoteado. Ei, Jesus foi chutado. Ei, não importa o que você vive. O importante é permanecer fiel. É permanecer na presença. Nada é impossível para Deus. E por que quando Deus chama eu e você se torna impossível? Porque quando Deus chama eu e você, a gente coloca como se fosse a última coisa do mundo. Ei, servir a Deus ainda é um privilégio. Servir a Deus é a melhor coisa do mundo. Sabe por quê? Mais de 10 anos eu sirvo Ele e não largo esse Deus por nada. Não largo esse Jesus por nada. Sabe por quê? Enquanto o mundo apredejava, apontava, caluniava, estava na presença de Deus, dando glória a Deus. Ei, não larga Ele. Sabe por quê? O mundo é passageiro, Ele não é. O mundo é passageiro, as traças corroem, o ferrugem corre, mas a presença de Deus nada que suporta. A presença de Deus permanece fiel para sempre. Permanece fiel. Mas Deus não me responde. Calma que a gente vai entrar nesse trecho. Jesus sabe da doença de Lázaro. Lázaro morre. Jesus vai a Betânia, que ele estava perto. O que me chama a atenção nesse texto, ele sendo amigo, podia ser um irmão. Jesus permanece na onde ele foi chamado. Por quê? Porque vai dizer o seguinte, evangelista Tiago, que a partir do momento que Jesus chega em Betânia, ele começa a ser apedrejado, ele começa a ser apontado. Ei, quem é esse? Quem é esse que pode curar? Quem é esse que pode libertar? Mas se a gente for analisar a palavra, teve 2 ressuscitamentos também. Meu Deus! A filha de Jairo e o filho de Naim. Filho de Naim. A filha de Jairo estava na beira da cama, deitada. Vai lá na minha casa que ela está morta. Não está não, apenas dorme. Por que Jesus fala isso? Porque a ressurreição para Deus é a mesma coisa de você estar cochilando. Acorda que o Pai chamou. Acorda que o Pai te chama. Se levanta. Crente, toma a tua posição de homem, de mulher de Deus. Para de meninice. Para de falar que vai parar. Ei, toma uma atitude. Quer parar, largar tudo. Quer parar, jogar tudo pro alto. Para, eu não vou servir mais. Eu não vou permanecer mais. Mas para de atrapalhar o chamado dos homens. Ei, eu sinto a presença de Deus nesse. Sabe por quê? Colocamos a culpa no irmão da esquerda, no irmão da direita, mas nunca colocamos a culpa em nós mesmos. Sabe o que eu percebo? No meio de nós, de dizermos cristão, filho de Jesus, filho de Cristo, seguidor de Cristo, membro do corpo de Cristo, é que apontar o pecado do irmão é fácil. E esconder o meu é mais fácil. Olha aí, Jesus. Levanta esse tapete. Olha aí! Porque Jeová está na casa com a vassoura. E Ele vai levantar o tapete hoje. Ele vai começar a limpar do quarto. E vem do quarto à cozinha. E da cozinha à sala. Da sala na igreja. Da igreja na tua vida. Da tua vida Ele começa. Tempo novo. Vida nova. Fala nova. Postura nova. Ei, não interessa
Pai ainda está comigo. Sou um servo do Deus Altíssimo. Ei, nós não entendemos uma coisa na palavra de Deus. O que é missionário? A palavra é dele, o louvor é para ele, a oração é dele, você, eu, é dele ainda. Não entendemos isso. Aí chegamos num culto aonde Deus opera, eu saio gelado. Da mesma forma, irmãos, o problema não é o culto, é você. Porque quando Deus chama, eu não desço mais, Paulo. Quando Deus chama, eu não dobro mais o joelho. Ai, pai, estou tão cansado. Sabe o que me chama a atenção? No mundo lá fora a gente brincava, bebida, balada, se for possível. Mas quando Deus chama na madrugada, eu estou cansado. Não saindo do texto. Mas imagine se Deus descesse do céu e falasse assim: eu estou cansado de você também. Mas Deus não fala isso. Apocalipse 20. Olha o cansado dele. Pai, preguei, falei do seu nome, cantei, jejuei, pulei, mas eu não vos conheço. Pai, mas eu não vos conheço. Eu conjecturo naquele grande dia onde eu falasse: ei, sabe quando você estava cansado, ele estava do seu lado. Sabe quando ele estava te chamando, ele estava do seu lado. E o que eu fiz? Eu dormi. E o que eu fiz? Cochei em dois pensamentos. Estou em cima do muro. Eu não sei se eu estou crente ou se eu estou desviado. Eu não sei se eu falo do amor de Cristo ou se eu falo palavrão. Eu não sei se Deus opera na minha vida ou se Ele desopera. Ei, se Ele entrou, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Mateus não, mas Ele cumpre. Eu conjecturo que estava todo mundo ali olhando e falando: vamos ver se esse Jesus, pastor Renato, vai ressuscitar Lázaro. Porque já se passa 4 dias. Eu conjecturo Jesus pensando: sério mesmo? Mal sabem eles que esse é o segundo ressuscitamento. O Lázaro vai ser o terceiro. Irmãos, Deus não entra na guerra para perder. Esquece isso. Se Deus falou para você ir, porque Ele já passou. Se Deus falou para você andar, Ele já estava na frente. Para de se humilhar para quem não quer humilhação. O quê? O diabo se humilha na presença de Deus. Sabe por quê? O único que tem resposta é Deus. O único que vai mudar a sua vida é Deus. O único que vai mudar a sua família é Deus. Mas é um fracassado, não interessa, Deus muda. Mas é um drogado, não interessa, Deus muda. Por quê? Porque Ele muda a vida de quem não fez nada. Jesus vai falar com quem? Com Marta. Porque Maria saiu correndo para dentro. Porque Maria, eu lendo o texto, parecia que ela desistiu. Vamos dizer, o Jesus não voltou até agora. Jesus não está nem aí. É Lázaro. Cristo não está nem aí para ele. Então eu vou para casa. Marta ficou no mesmo lugar. E Jesus vai falar com Marta. Marta começa a olhar para Cristo e falar assim: se o Senhor viesse quando a gente te chamou. Irmãos, abro aspas. Nem sempre você vai dobrar o joelho, Deus vai responder. Nem sempre você vai clamar pela sua família, você vai responder. Por que que Ele não vai responder? Porque infelizmente a bênção está até lançada. O propósito está até na frente. Mas ainda o nosso corpo não aguenta. Não entendi, vou explicar um pouco mais. A promessa está até feita. Deus já mandou a promessa inteira. Mas se Ele te dá a promessa, você te desvia. Se Ele te dá a promessa, você cai. Se Ele te dá a promessa, você joga Ele pro alto. Por isso que você não recebeu a grande promessa. Sabe por quê? Porque se Ele falar que vai te dar, Ele cumpre. É o que a
gente não consegue entender, mas Deus não está me respondendo, é porque Ele está te moldando. Ele não está entrando na minha casa, é porque Ele está te moldando. Porque se Ele entrar, se Ele te dá bênção, muito chique. Infelizmente a palavra de Deus ela é certa. Por que infelizmente? Porque se fosse da vontade que eu e você quer, não tinha doutrina, não tinha a santa palavra de Deus, não tinha Cristo. A gente ia viver num mundo onde eu posso adorar e onde eu posso parar. Ei, se Deus escolheu você, não adianta. Não existe livre-arbítrio para você. Por quê? Porque quem dá a primeira palavra é Ele, quem dá a segunda palavra é Ele, e quem dá a terceira palavra é Ele. Não interessa o que você pensa, Ele vai dar o ponto final na sua vida, na minha vida. É Ele. Para de trocar Deus por pouca coisa. Tá frio hoje, eu não vou pro culto. Eu estou cansado, eu não vou pro culto. Aí, a gente fala de Judas. A gente coloca Judas como um traidor. Mas e ele, você? Nós trocamos muita coisa. Nós trocamos pegou uma novelinha, pelo jogo do Brasil. Mas eu tenho que adorar. Ei, irmão, se Deus volta no jogo do Brasil, ei, bastante crente fica. Sabe por quê? Para de doutrina. Cresça na presença de Deus. Sabe por quê? Não é só a mulher tola que destrói lá. O homem também destrói a casa de Deus. A mulher também destrói a casa de Deus. Sabe por quê? Não adianta vir pregadores do sul, do sudeste, ou até mesmo aqui de dentro, falar e apontar eu e você se a gente não quer na direção do Espírito Santo. Não adianta. Vai ser mais um culto em vão. Para Deus nada é impossível. O que é impossível para você hoje, crente? Porque pro meu Deus, o quem eu sirvo, não, nada comprovou que é impossível para ele. Ei, Davi era ignorado, foi rei de Israel. Ei, José foi jogado, mas foi rei também. Nada é impossível para Deus que eu e você serve hoje. Mas apenas não é só uma palavra, não é só um culto. Como se fosse o seu último culto. Não, para com isso. Adore como se fosse todos os últimos cultos. Adore hoje, adore amanhã, adore quando você chegar em casa. Quando você estiver na rua, adore. Ei, eu não estou nem aí o que o povo vai falar. Eu quero adorar esse Deus. Eu quero viver na presença desse Deus. Eu vou andar com esse Deus. Irmão, o céu é tomada força. E aí você não está fazendo força nenhuma para entrar nele. Pastor, chama para o culto. Vamos orar. Tem 2, 3, 4. Mas pastor, é porque eu cheguei meio atrasado do serviço. Aí mesmo assim. Pastor, eu estou cansado. Deus também está cansado das suas atitudes. Mas nem por isso Ele falou que você é um maldito e te jogou para fora. Ele te chamou de filho. Abraçou, colocou vestes novas, colocou sandálias, lugar de honra, colocou um anel no seu dedo e falou: esse vai ser um pregador, um porta-voz na minha palavra. Vai andar, vai dizer o bem, dizer o nome dele. Irmão, Deus não te chamou em vão. Para de se ficar prostrado a que os críticos vão falar. Olha aí, Jesus. Imagine se Jesus desse ouvido aquele povo. Jesus ia desistir. Jesus ia parar. Sabe por quê? Porque quem perseguia Jesus, me perdoe a palavra, não era qualquer petinha. Era quem sabia da mensagem. Era quem sabia da lei. Eram os religiosos. Você acha que não vai ter irmão da esquerda, da direita, de frente, de trás, que vai perseguir você? Vai. Porque a gente passa por qualquer tribulação, pastor, a gente quer parar. Ô evangelista Tiago, a gente passa por cada coisa, a gente quer desistir. Olha a trajetória de Cristo. Eu estou querendo parar, olha a trajetória de Cristo. Eu estou querendo desistir, olha a trajetória de Cristo. A trajetória dele é linda. Foi asfaltado, foi batido,
se for possível chutado, cuspido, mas permaneceu na promessa. Eu carrego essa cruz até o final. Eu carrego essa cruz até o final. Então pega a sua cruz, leva até o final, porque seu irmão da esquerda não vai te ajudar, seu irmão da direita não vai te ajudar. A cruz, a maca é tua, a maca é minha. Aleluia! Jesus convence Marta. Marta perdeu a fé, perdeu a esperança, Meu Deus! mas permaneceu na posição. Aleluia, Jesus! E o que me chama a atenção é que Jesus convencendo Marta, se você tiver fé, Jesus não pede mais nada. Se você tiver fé, Ele vai sair desse sepulcro. O que está no sepulcro hoje enterrado na minha e na tua vida? Sabe por quê? Porque só entra no sepulcro quando a gente perde a fé. Só entra no sepulcro quando a gente jogou tudo pro alto. Só entra no sepulcro quando a gente escutou a voz do inimigo. Só entra no sepulcro quando a gente desistiu de Deus. Só entra no sepulcro quando a gente não reconhece que Jesus é o único suficiente Salvador de nossas almas, de nossas vidas. Mas aí vem o Jesus, no meio da trajetória, no meio da história, chama Maria. E a mente do pregador vai longe. Eu conjecturo Marta e me chama Maria. E Jesus fala assim: abre, tira a pedra. E Marta fala mais uma vez para Jesus: Jesus, já cheira mal. 4 dias. O mal do nosso inimigo é isso: achar que o pecado já acabou com tudo. Achar que o pecado já acabou com tudo. Glória a Deus! Mas o único que perdoa o pecado é Cristo. O único que pode perdoar o pecado é Cristo. O único que pode abraçar o pecador é Cristo. Por isso que ele fala: venha como estás. Por quê? Porque quem limpa é Ele, quem salva é Ele, quem vai fazer na sua vida é Ele. Mas Pai, o mundo está querendo me parar. Deixa o mundo. Olha para algo que é Cristo. Sabe por quê? Nós só deixamos o mundo parar quando a gente para de olhar para Cristo. Irmão, enquanto a gente não aprender que Cristo, Ele é maior do que o diabo, que Cristo, Ele é maior do que a tua própria, que Cristo, Ele é maior do que os seus problemas, que Cristo é maior do que a tua família, toda endividada, toda zoada, a gente não entende isso. Ele é maior. Então, se a gente for colocar nem o diabo, ele aceita uma pessoa fracassada. Desculpa falar. Não. Ele te dá tudo para você crescer. Sabe para quê? Vamos macumbeiro olhar para um crente que está meio calecado, meio caminho lá. Fala assim: nossa, você está na igreja, pastor, há 30 anos. Eu entrei para o centro ali 2 dias. O diabo já me exaltou. Aí o crente que está meio lá, meio cá, não sabe quem ele serve, vai e sai da presença e vai para lá. Olha aí o mistério. Para com isso, irmão. Sabe por quê? Que a gente não consegue colocar na nossa cabeça, naquele último dia ele vai perder, mas mesmo assim ele está puxando o crente. Ele vai perder, mas mesmo assim ele puxa em você. Deus ainda aposta em uma carta e mim e você. O missionário vai vencer, o diácono vai vencer, o pastor vai vencer, o presbítero vai vencer, e o diabo vença, vai ser mais um fracassado, vai perder, e a gente vai cair, mas ele aposta no outro dia, ele vai vencer, ele vai se levantar, ele vai ser uma nova criatura. E quando a gente se coloca na posição de quem a gente serve, aí ele pega a carga, ele cai com a cara no pó. E Paulo, não adianta a gente querer servir um Deus que é grande de qualquer jeito. Não adianta a gente querer servir um Deus que é grande da forma que a gente quer. Ei, o Evangelho não é da forma que você quer. Então cresça na presença de Deus. O Evangelho não é da forma que eu quero. Meu Deus. Como já foi dito aqui, o Evangelho é pedrada.
O evangelho é madeirada. Sabe por quê? Enquanto você está adorando aqui, o seu pai é o seu cônjuge que não adora. Está falando mal de você, está te acusando, está te apontando. É mais um que está lá. É mais um que eu não vejo nada. Ei, não importa o que o diabo vê, o importante é você que vê com Deus. Não importa o que o diabo vai falar, o importante é a sua vida com Deus. Quem te chamou é fiel e sempre vai ser para cumprir. Sempre vai ser. A pedra é retirada. Os homens retiram a pedra. A palavra de Deus vai falar que ali tinha muita gente olhando para quê? Para ver um defeito em Cristo. Vamos ver se ele é isso mesmo. Eu conjecturo muitos ali em panelinha falando assim, vamos ver se esse Jesus vai levantar ele. Vamos ver se esse Jesus vai acordar ele. Sabe por quê? Porque a nossa crença 4 dias ele não levanta. Ei, sabe que o povo não entendeu o que é Cristo. Sabe que a gente não entendeu que ainda a gente serve um Deus, dono do ouro e da prata, dono do céu e da terra. Ainda que não haja luz, ainda ele estava lá. Não tinha nada, ele estava lá. Na minha trajetória não tinha nada, mas ele estava fazendo, ele estava anotando. Ei, Deus te chamou, ele é fiel. Deixa apontar, deixa falar. Permaneça fiel. Irmão, quer que Deus entre, obedeça. Quer que Deus entra, permanece. Quer que Deus entra, quer criar intimidade com o seu Pai, desça com a intimidade. Não seja crente só no dia de culto. Não seja crente só quando Lázaro foi retirado da pedra. Por quê? Porque a pedra maior estava lá. Quem? Jesus. A pedra maior estava lá. Então se ele desse uma ordem, pedra, sai. A pedra saiu. Sabe por quê? Porque eu conjecturo uma coisa. A pedra quem criou foi Deus. Então a autoridade ainda está com Deus. Ei, você não entendeu? A sua vida quem deu foi Deus. A sua trajetória, a minha trajetória, quem deu foi Deus. O falador pode falar. Ainda assim quem te chamou pelo seu nome é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Não é mais nada além disso, é Deus. Ei, um culto de quarta-feira desse. O impossível para mim não é impossível para Deus. Se Deus ele entra, ele cumpre. Se Deus ele faz. Porque ele é Deus. Se ele fala assim, ei, vou entrar na sua área que você não consegue, ele entra. Ei, vou entrar no seu serviço, ele entra. Ei, vou entrar na sua casa, ele entra. Ei, uma história vai me dizer uma coisa, que ele vai dizer que tinha um homem que era cobrador de impostos. E ele subiu uma figueira alta. E ali ele estava analisando, evangelista Tiago, o quê? Quem que era Jesus? Ele queria saber quem que era esse tal Jesus. Ele que era um homem que cobrava impostos, que sabia de tudo, mas ele não sabia quem era Jesus. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus falou assim, ei, desça da figueira. Por quê? Porque hoje vou repousar na sua casa. Para vocês entenderem melhor, desça da figueira. Por quê? Porque hoje eu salvo a sua família. Ei, desça da figueira. Por quê? Porque hoje eu entro na sua vida. Ei, não importa. Não importa em qual área da minha e da sua vida nós estamos com dificuldade. Para Deus nada é impossível. Para Deus nunca vai ser impossível. Quando se torna impossível para mim, é quando a gente para de ter fé. Quando se torna impossível para mim, quando a gente não reconhece Cristo como Cristo. Quando a gente não reconhece Cristo como um Salvador e suficiente da minha alma, da tua alma. Aí a gente para aqui, para lá. Ei, Deus te chama pelo nome hoje. Levanta, sai dessa área de encosto, sai dessa peleja que não é sua. Ei, larga a peleja que não é sua. Levanta, porque Ele te chama pelo seu nome. Levanta aqui.
Ele salva tu e a tua casa. Ei! Irmãos, falamos de um Deus que a gente nem conhece. Falamos de um Jesus que a gente nem sabe. Porque quando a gente faz uma pergunta simples, quem que é Jesus? É tudo. Mas qual que é o tudo para você? É tudo. Ele ainda vai ser na minha vida o meu deitar, o meu descansar, o meu levantar. Ele vai ser na minha vida o meu caminhar. Ele vai ser na minha vida a minha alma, o meu espírito. Ele não sai da minha cama sem ele pegar na minha mão e falar: estou contigo o dia inteiro. Pode haver beleza, o que for, estou contigo o dia inteiro. Por quê? Porque eu sei se ele largar eu pereço. Eu sei se ele largar eu me desvio. Por quê? Porque eu sou o paro da presença dele. Irmão, ministrar a palavra como eu estava falando com o Evangelho de Santiago. É como se fosse a primeira palavra. Dá aquele calafrio, dá aquele vazio na barriga. Por quê? Porque a temente a Deus é muito grande. Se você é temente a Deus, você tem que ser grande. Bate aquele desespero. Por quê? Você não está portando qualquer livro de gibi, não. Você está portando a palavra. Então traga a palavra com reverência. Por quê? Porque naquele instante, quando Jesus manda retirar a pedra e fala assim: Lázaro, sai para fora. E Lázaro vem atados. A Bíblia vai falar que Lázaro vem amarrado ainda. Por quê? Porque naquele tempo o povo passava, eles tinham um lençol no corpo e ficava amarrado num túmulo. E Lázaro vem. Oh, Jesus. O que eu entendo disso? A gente quer o novo e permanece no velho. A gente quer o velho e permanece no novo. Não entendi, você é específico mais aí. A gente quer mudança de vida, mas a postinha ainda continua. A gente quer mudança de vida, mas a bebidinha ainda continua. A gente quer mudança de vida, mas a idolatria permanece. A gente quer mudança de vida, mas não sabe quem é Cristo. A gente quer mudança de vida, mas não abre a palavra para ler. A gente quer mudança de vida, mas não dobra o joelho em casa. A gente quer mudança de vida, mas só dobra o joelho na casa do Pai. Ei, ainda assim, o culto começa na minha casa. Ainda assim, o culto começa quando eu levanto. Porque a adoração é para Ele. O louvor é dEle. É tudo, é honra, é dEle, não é nosso, nada nosso. Sabe por quê? Porque se fosse o missionário pregando as palavras dele, não ia haver efeito nenhum. Mas quando Deus ele desce, ele usa o vaso, ele molda o vaso. Se for possível, ele quebra o vaso. Mas Pai, está quebrando o vaso porque eu estou em pecado? Não, estou quebrando o vaso para moldar novo de novo. Por quê? Porque ainda a luz revela o seu erro, ainda a luz revela o seu pecado. Ei, Deus vai te quebrar, Deus vai me quebrar. Vou entrar na olaria, mas quando eu fico pronto, quando Ele fala assim: ei, a casa de meu Pai serás bem-vindo. É quando a gente vai estar separado, vai morar na casa de papai. Aí você vai estar 100% correto, porque você já passou na olaria, já colocou no fogo, já chegou num grau, na temperatura certa. O oleiro pegou o vaso, colocou para cima, viu que não saiu nenhuma luz. Aí o pai vem e faz o quê? Recolhe, porque já está perfeito, já está no ponto certo, já está na hora certa. Irmão, nada acontece por acaso. Se você passa por uma prova, é porque a vitória vai ser maior. Se você passa por uma prova na sua família vai ter homens e mulheres de Deus. Na tua casa vai ter homens e mulheres de Deus. Eu não entendo isso, mas por que daquilo? Não entenda, glorifica. Não entenda, mais adora. Não entenda, permanece. Não entenda, mas glorifica. Vai adorando, igreja. Lázaro sai para fora, atados já. Eu conjecturo que todos ali estavam olhando, duvidando de Cristo. Fala, não acredito. Ele ressuscitou o homem. Ele trouxe vida para o homem. Irmãos, a gente estava na mesma situação de Lázaro.
num sepulcro, ali todo amarrado pelo pecado. Aí chega um Jesus maravilhoso, lindo, e olha para mim e para você e fala assim: vou eu tratar, vou eu levantar. E o diabo na outra ponta falando: é mais um vaso torto, mas eu trato de torto. Eu levanto o vaso, eu desfaço o vaso. Ainda assim, somos barro e um vaso na mão do olheiro. Então na hora que ele pode te quebrar, não reclama. Na hora que ele pode te mudar, não reclama. Porque é Deus que faz, é Deus que acontece. Finalizando já. Lázaro sai. Meu Deus. Eu conjecturo, mata correndo, tirando aquelas coisas do velório dele. Sabe o que me chama a atenção? Na primeira, a filha de Jairo estava na cama, não estava nada amarrado nela. A filha de Naim estava passando na rua. Jesus veio sepultando. Jesus vai encostar no caixão. E se a gente for na descendência de Cristo, Nazireu não podia tocar em morto. Jesus já vem quebrando o protocolo. Tá dormindo. Meu Deus. Eita, Você não entendeu não? meu pai. Jesus vem quebrando todos os protocolos. Por mais que não seja, para Ele é. Por mais que você não permaneça, para Ele vai permanecer. Por mais que você não povo olha e fala: Ei, não dou nada para Ele, não dou nada para ela. Deus, Ele vai, eu dou tudo. Eu dou o céu, eu dou a terra. Ainda assim, a presença dEle. A presença dEle. Deus maravilhoso. Nossa presença de Deus é forte. Se você não sente a presença de Deus é forte. Irmãos, volta ao que você era. Como assim, evangelista Tiago? Volta! Volta ao seu amor! Sabe o que me chama a atenção? Maravilhoso. Vai falar que Davi está com a arca. E Davi tira todas as roupas, pastor. Coloca o pano de saco e começa a adorar Deus. Começa a dançar. Começa a pular. Mical está lá em cima, a esposa dele. E vai olhar para Davi e vai falar assim: ei, para que tudo isso? Davi vai olhar para Mical e falar assim: ei, por mais que o seu pai foi deixar aprovado por Deus, não foi aprovado por Deus. Esse é meu jeito de adorar. Eu pulo, eu grito, eu choro. Se for possível, eu rolo no chão. Esse é meu jeito de adorar. Pode o mundo falar, o meu jeito de adorar vai ser o mesmo. Quem me chamou é fiel para cumprir. Quem me chamou, chamou Lázaro para fora. E Lázaro foi. Quem me chamou, quem te chamou, ressuscitou a filha de Jairo. Quem te chamou, ressuscitou a filha de Naim. Quem te chamou, colocou Davi no trono. Quem te chamou, fez José ser o quê? Olha a posição de José. E nós hoje somos governadores, porta-voz da palavra de Deus. E queremos falar de qualquer jeito, fazer de qualquer forma. Não damos mais privilégio ao Espírito Santo, mas damos privilégio, Tiago, à letra. Ao falar, ei, irmãos, a letra mata. Quando a gente não dá lugar ao Espírito Santo também. A letra mata. Mas sabe o que mata mais ainda? O pecado. O pecado ele mata. Sabe por quê? Vivemos num mundo que a gente dá uma tragadinha no cigarro. Ei, pastor, ei, obreiro. Não é pecado. Tem pecados na nossa vida que a gente comete, que a gente acha que é normal. Esse normal vai levar eu e você para o inferno. Esse normal não entra na presença de Deus. Porque a gente acha que é normal. Hoje eu falei uma palavra aqui de baixo escalão. É normal? Não, irmãos. Para com isso. Jesus ele andava com uma postura.
onde a gente tem que andar com essa postura. Jesus, ele falava com a simplicidade, mas ele sabia o que falava. A gente tem que andar com essa simplicidade. Jesus, ele movia o céu e a terra, se for possível, com a simplicidade. Porque você, quando é um bom porta-voz da palavra de Deus, a gente quer humilhar o irmão, humilhar a irmã. Para com isso. Por quê? Porque a palavra é dele. O louvor é dele. A oração é para ele. A gente não entende que tudo aqui é dele. É isso que a gente não entende. Lázaro sai. O povo tira aquela faixa. E o mais engraçado, o povo começa a contestar Deus. Será que é ele? Será que é o Messias? E todo mundo sabia que Jesus fazia sinais miraculosos. Mas através disso, a palavra do Senhor foi se expandindo. Todo mundo reconheceu quem era Cristo. Mas o que me chama a atenção é que depois daquilo, Jesus, aí o povo começou a perseguir mais ele ainda. O povo começou a caluniar, até ele chegar no ponto da cruz. Mas antes de ele chegar no ponto da cruz, teve vidas que foi salva. Antes de ele chegar no ponto da cruz, teve vidas que foi ressuscitada. Antes de ele chegar no ponto da cruz, era Pedro, Tiago e João. Só os milagres, aonde muitos desacreditavam. Ainda assim o povo andava com Jesus para reconhecer o que ele fazia, não o que ele era. Não seja assim. Finalizando a palavra, anda com Jesus, dorme com Jesus, faz tudo com Jesus. Não que ele é, não que ele faz, não faz não. Por quê? Porque já tem muito aí fora fazendo isso. Já tem muito aí fora fazendo aquilo. Para quem te chamou foi Deus. Para que o único que pode te parar é Deus. Irmão nenhum sobe no altar e para ninguém. Oração nenhuma para ninguém. Por quê? Porque os maiores e maiores estão comigo. Porque os maiores e maiores me levantou. Porque os maiores e maiores andam comigo, caminha comigo, fala comigo. Eu tenho intimidade com ele. Irmãos, se você tem intimidade, por que você está se frustrando à toa? Se você tem intimidade, por que você está jogando tudo pro alto? Se você tem intimidade, por que você não sente a presença de Deus? Esse é o problema. A gente acha que o mover na nossa carne é a presença de Deus. Para com isso. Aí quando a gente chega com a palavra dessa, o povo primeiro fala, você não é pentecostal, eu sou. Mas eu prefiro ser conduzido pelo Espírito Santo e não pelo erro. Por quê? Porque infelizmente o espírito do engano se faz presente na igreja. O espírito do engano ele prega. O espírito do engano ele revela. O espírito do engano ele prega, ele revela, ele faz de tudo. Ele rouba, ele sapateia. Ele até entrega a revelação. Olha isso. Mas ainda eu fico com Cristo. Lázaro sai para fora. Eu costumo dizer uma coisa, evangelista Tiago, finalizando as horas sobre da graça. Eu costumo dizer uma coisa: a pedra é eu e você que arranca. Lázaro é Deus. Você não entendeu? Vamos mastigar. A pedra é eu e você que arranca da nossa vida. O Lázaro quem chama para fora é Deus. Não importa se para você é difícil. O Lázaro quem chama é Deus. O Lázaro quem chama é Deus. Quem caminha com ele não larga. Quem dorme com ele não larga, pastor. Por quê? Porque a presença é boa, a presença é gostosa. Ele anda, ele sapateia. Na presença de Deus eu sou outra pessoa. Por quê? Reverência, papai. Reverência a quem eu sirvo. Então quando você entrar na porta da igreja, tenha reverência. Porque não é qualquer Deus. Não é qualquer Deus que você serve. Esse Deus, eu conjecturo que
ele desce com a prancheta e vai analisando. Ei, o missionário falou coisas que não provém de mim, estou anotando. Ei, o pastor falou coisas que não provém de mim, eu estou anotando. Ei, a irmã entrou com um pensamento nas contas, eu estou anotando. Ei, eu quis usar, mas o irmão não quis deixar. Ei, o baterista isso. Ei, o tecladista aqui. Ei, isso. E Deus está anotando. Sabe por quê? Porque naquele último dia ele vai olhar para mim e para você e não vai ter desculpa. Por quê? Vai ter tudo anotado. Se você fez, entra. Se você não fez, apartar de mim. Ei, se você está na presença, entra. Se você está fora da presença, apartar de mim. Por quê? Porque aí no céu não entra pecado. No céu não vai entrar pecado. Deus ainda ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Ele vai abominar eu e você todos os dias. Por quê? Porque a gente é pecador. Por quê? Porque a gente é pecador. Deus ainda é assim. Então antes de você falar do meu Deus, lava a boca. Antes de você falar do nosso Deus, ensabua a boca. Por quê? Porque hoje eu canto um funkinho escondido, Tiago. Mas na presença de Deus, eu canto, vai tudo ser maravilha. Ei, hoje eu toco na presença de Deus, mas agora eu toco um sambinho. Ei, hoje eu dou uma rebolada aqui, eu dou uma sacudida lá, mas na presença de Deus eu sou santo. Não, não é não. Na presença de Deus eu sou pior. Na presença de Deus você é o pior. Para de meninice. Ei, a presença de Deus é gloriosa. Sabe quando você quer parar, mas Deus não te puxa. Deus vai parar, ei, ainda não vou te usar. Mas Deus sabe como cada um chegou aqui. Eu costumo dizer que do jeito que você entrou, só permanece quem quer. Porque do jeito que você está, só permanece se você quer. Porque a pedra é você que tira. A pedra de tropeço é você que tira. Mas há um Deus que está te chamando, que está tirando Lázaro para fora. Esse Lázaro está trazendo os dons que você escondeu. Esse Lázaro está trazendo a profecia que você escondeu. Esse Lázaro está trazendo as coisas de Deus que você deixou no sepulcro. Glória, glória, papai. Mas pregador, a palavra dói. Sabe o que dói? Apocalipse 20 já podia. Apartar de mim que eu não vou conhecer. Imagina a gente estar o ano inteiro, todos os anos, 30, 40, 50 anos na presença de Deus. E Deus olhar para você e falar assim, mas eu não estou te conhecendo. Ei, na chamada o seu nome ainda não apareceu. Ei, no meu livro da vida o seu nome nem foi arriscado. Por quê? Porque ele nem aparece. Ei, no meu livro da vida você não aparece. Mas por quê? As minhas atitudes. As minhas atitudes afastam Deus de mim. Os meus pensamentos afastam Deus de mim. Enquanto a gente tiver com os pensamentos e com as atitudes errôneas, a gente vai estar que nem Lázaro, preso no sepulcro. A gente vai estar que nem Lázaro, parado no sepulcro. Por quê? Porque ainda quem vai tirar a pedra vai ser você. Quem vai sair desse sepulcro vai ser você. Por quê? Porque João vai falar que Deus tem o nome, o teu nome na palma da mão dele. Ele só apaga o meu nome e o teu nome na palma da mão dele. Eu e você, as minhas atitudes, as suas atitudes. Meu Deus, aleluia, Espírito, glória. Deus de glória. Nada é impossível para Deus. Finalizando. O que é impossível para você? Permanecer fiel. Glória a Deus. Ai, Sabe por quê? Aleluia. José, se olhasse para os irmãos, não permanecesse fiel. Davi, se olhasse para casa, ele não ia permanecer fiel. Porque Davi foi ungido, porém não subiu no trono. E aí você é ungido hoje e já quer cantar. E aí você é ungido hoje e já quer cantar.
E você já está ungido hoje, já quer curar, já quer marchar, já quer fazer. Irmão, as coisas de Deus ainda é com ordem e decência. Se Ele não te chamar, não vai. Se Ele não pegar na sua mão, não vai. Se Ele não chamar você pelo seu nome, não vai. Por quê? Porque se você ir da forma que você quer, do jeito que você quer, Ele não é Deus, é o Espírito do engano. O que é impossível para mim e para você? Será que é possível a gente arrancar pedra? Será que é possível? Essa pedra a gente colocou e a gente dá na mão de Deus. Tira a pedra. Tira a pedra porque Deus te chamou pelo teu nome. Aleluia. Tira a pedra porque quem te chamou foi Deus. Tira a pedra porque quem colocou o chamado na sua vida não foi seu pastor, não foi missionário, foi Deus. Quem trouxe você para a igreja foi Deus. Quem te colocou aqui hoje foi Deus. Aleluia, meu Deus. Quer ter o privilégio? Finalizando realmente. Glória a Deus. A palavra de Deus vai falar assim, para finalizar. Estava um paralítico há 38 anos na beira do tanque. Onde eu descia, movia as águas, e um curava e era curado. Jesus chega até esse certo paralítico, olha para ele, fala, o que tu quer que eu te faça? Ele olha assim, meu Jesus, eu só queria que alguém me jogasse dentro da água quando ela me enchesse. Mas quando eu vou tentar, já entrou alguém. Jesus fala, levanta, pega a tua cama, a tua fé te salvou. Olha o privilégio que Deus tem para mim e para você hoje. Ele olha para mim e para você, te chama como filho, te chama como servo fiel. Ele não te chama de qualquer um, não. Ele te lapida, Ele te abraça. Ele, por mais que eu e você desiste dele, Ele está no mesmo lugar, na mesma hora, te abraçando. Você tem, eu tenho o privilégio de ter um Deus dentro da casa, onde o Espírito Santo opera, onde o Espírito Santo transforma. E quando é para tirar a pedra da nossa vida, a gente segura a pedra com todas as nossas forças e deixa Jesus de canto. Ele tira a pedra, desembanha essa espada e vai para a guerra. Por quê? Porque Deus te chamou como general. Não foi qualquer um que Deus te chamou, foi general dos generais. Ele está te convocando hoje. Ei, você se alistou porque você quis, você abraçou porque você quis. Ele não veio com a arma, não. Ele falou assim, ei, você quer? Eu te abraço. Mas você vai passar por isso, por aquilo. Ei, mas eu e você, quando aceitamos Jesus, a gente esquece dessa pergunta. Pai, vai ter irmão do meu lado que vai se levantar. Pai, ei, Pai, os meus irmãos vão se levantar. Pai, ei, Pai, vão me apedrejar? Vão! Por quê? Por que me apedrejaram? Por que eu e você não vamos passar? Glória a Deus. Por que a nossa vez a gente quer pãozinho com mel, igreja? Para com isso. Ainda o mocotó é pra gente forte. Ainda o caldo é forte. Glória. Tá cruzinho? O caldo levanta. Porém um caldo de ovo é mais gostoso. Porque ele analisa você de cima e embaixo. Ei, tá meio torto, eu vou colocar o crudo. Ei, tá meio torto, eu vou colocar o crudo. Mas qual que é o nível para me finalizar? O nível é tocando no ente querido. Ei, o plume é tocando na sua vida. Ei, o plume é tocando na sua salvação, se for possível. Ei, mas Deus, ele faz esse jeito. Mas pior, sabe por quê? Porque quando ele chama pelo amor, a gente não quer vir. Aí ele vai ter que tratar a gente como se fosse outra pessoa. Como assim se fosse outra pessoa? Diferente. Ele pega pelas orelhas e puxa. Fala assim, ei, é na minha presença que eu quero. Eu não te quero por nada. Por mais que o mundo pense que você perdeu, ainda você sim está na minha rede. Aí a gente começa a sentir a vontade e a dor que Deus nos dá. Aí a gente começa a falar, pai, eu perdi o emprego. Pai, o meu filho está doente. Mas por quê? Porque eu não estou na posição. Mas por quê? Porque eu não estou fazendo a vontade de Deus. Então começa a fazer reclamamentos. Começa a fazer, por quê? Porque o Deus, nada disso é impossível para Ele. Ele vai te pegar, Ele vai te apertar, Ele vai pegar você pelas suas orelhas.
Ele vai pegar eu pelas minhas orelhas grandes e vai falar assim: te chamei pelo teu nome, te lavei, te dei uma nova história. E você pensa que vai jogar tudo pro alto, não vai não. Lázaro, sai do sepulcro. Por quê? Porque não é chegada a tua hora. Lázaro, sai do sepulcro. Por quê? Porque não é chegada a tua hora. Não é chegada a sua hora de parar. Sabe por quê? Porque quando você parar, Deus vai te levar. Não é chegada a minha hora. Por quê? Porque quando eu parar, Deus vai me levar. Aleluia, Jesus. Ora com isso, igreja. Quem te chamou foi Deus. Glória a Deus. Não foi o homem. Não foi a mulher. Finalizando. Já passo para o pastor. Se você soubesse as coisas de Deus é tão sério, a gente não estaria num culto de boca fechada. Que as coisas espirituais e as coisas do diabo são tão fortes, a gente não estava de boca fechada. Sabe por quê? Porque enquanto a gente está glorificando aqui, exaltando o nome dele, ele está entrando na sua área. Mas muitas vezes a gente está com a boca aberta, Tiago. Que Deus está entrando, a gente está dando a mínima. Que Deus está operando, a gente está dando a mínima. Mas hoje eu falo uma coisa para você: você está dando a mínima para ele, mas ele está te dando tudo. Você está dando a mínima para ele, ele está te moldando. Porque ainda assim, ele é fiel. Impossível para você, impossível para mim, mas para ele nada é impossível. Debaixo do céu e da terra, nada é impossível para o teu Deus, para o meu Deus. Então muda a sua situação. Tira a pedra, porque quem tira Lázaro de dentro é Cristo. Aleluia, Jesus. Até que o Senhor me deu, agradeço a oportunidade.